Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, hoje 13 de agosto de 2023, hoje é dia dos pais, então eu gostaria de rogar uma bênção especial a todos os pais que nos assistem. Se hoje ou depois, que Deus possa abençoar você, papai, que Deus possa te dar sabedoria, força, inteligência, que Deus possa te guiar no seu caminho, que Deus possa te abençoar grandemente, para que você possa ser um pai doador, abençoador, um guia, um amigo, que você possa representar segurança para os seus filhos e para a família. É o que eu rogo em nome de Jesus a todos os pais que estão nos assistindo. Amém. Meus queridos irmãos, Romanos capítulo 10. No penúltimo vídeo, nós falamos um pouquinho sobre os primeiros 4 versículos, onde Paulo afirma que, por desconhecer a justiça de Deus, aqueles a quem ele escrevia na igreja de Roma, especialmente os judeus, os israelitas judeus, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça. E, ao fazerem isso, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E aí Paulo faz uma afirmação que, para o judeu, especialmente para aquele que rejeitou Jesus, era uma afirmação absurda, né? Porque o fim da lei é Cristo. Essa lei a qual ele se refere é a lei de Moisés. É a lei de Moisés. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós já falamos muito sobre isso aqui e teríamos muito ainda o que falar. Já tratamos de falar sobre as razões pelas quais Deus teve que oferecer um conjunto de leis para o seu povo quando Deus libertou o seu povo do cativeiro egípcio. E Paulo, então, como que numa síntese bem trabalhada, ele estabelece aqui, ele firma aqui, ele finca aqui o grande objetivo da lei. Ele faz isso aqui em Romanos e faz isso também quando ele escreve aos crentes da Galácia. O fim da lei é Cristo para a justiça. Não de todo aquele que procura se justificar guardando a lei, mas para a justiça de todo aquele que crê. O crer, como nós dissemos, é o divisor de águas na vida de alguém. Crê. Crê em quem? Crê no quê? Crê em Jesus Cristo. E crer não é uma tarefa da carne. Esse é o problema com os arminianos e pelagianos, que nos acusam de professar uma orientação teológica do diabo, por incrível que pareça. Nunca entenderam os fundamentos do evangelho e aí nos acusam de estar pregando doutrina do diabo. É impressionante a arrogância desse povo. Aí ele diz, ora, verso 5, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Paulo, então, está comentando o Levítico 18:5. Foi quando Moisés disse isso aqui. Aquele que observar os seus preceitos da lei, né, por eles viverá. E Paulo considera isso como que justiça procedente da observância das normas, das ordenanças, dos estatutos, dos juízos e das leis. Justiça procedente da observância desse conjunto de leis. O problema, sabe qual é o grande problema? De quem quer produzir justiça diante de Deus, diante dos homens, observando a lei, é que é impossível. É só esse o problema. O problema é só esse. É impossível, não vai conseguir. Por que não vai conseguir?
Porque nenhum ser humano tem a capacidade, tem o poder, tem a aptidão, tem a força para poder observar todo o preceito da lei. Nenhum ser humano tem esse poder. Por isso que quando Paulo escreve aos crentes da igreja da Galácia, ele vai dizer em Gálatas capítulo 3, verso 10, isso aqui, olha. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se você que procura se justificar diante de Deus guardando a lei, inclusive sábado, você está encrencado, meu irmão. Porque você não consegue obedecer a todos os pontos da lei. E não pense você que quando Paulo fala de lei, ele esteja fazendo uma referência tão somente aos 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra. Não, quando ele fala de lei, ele está fazendo uma referência genérica a todo o conjunto de leis, a todo aquele arcabouço de leis constituído por 613 mandamentos. Entende? Ninguém consegue observar todos os preceitos. E mesmo se, por um acaso, ainda que frágil e debilmente conseguisse fazê-lo, estaria em débito com Deus. Por quê? Porque nasceu no seio de uma raça condenada por conta do pecado de Adão, né? Ou seja, o único modo de você conseguir pagar sua dívida para com Deus é morrendo. Então, enquanto você viver, você estará em débito para com Deus. Enquanto você viver. O único modo, repito, o único modo de você mesmo pagar a sua dívida para com Deus não é obedecendo à lei, é morrendo. Olha só como é interessante isso. Verso 6. Mas a justiça que procede da fé, olha, justiça que procede do que mesmo? Da sua débil, fraca e medíocre observância da lei? Não. Justiça que procede da fé. Não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. A justiça que procede da fé não tem que perguntar isso aqui. Quem? Né? Quem subirá ao céu para trazer Cristo lá do alto? Ou quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Isto aqui são duas coisas impossíveis para o ser humano. Ele pergunta quem. É uma pergunta que procura identificar um agente, um ser agente. Quem? Qual é a pessoa? Qual é o ser humano? Qual é o bambambam guardador de leis que vai conseguir subir aos céus para trazer do alto a Cristo? E tem mais um detalhe que está por trás dessa pergunta. A pessoa que faria essa pergunta, supostamente faria essa pergunta, esse ser agente que faria essa pergunta, ele não reconhece que Cristo já desceu e que depois subiu. Ele não reconhece isso. Aí ele pergunta, e quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Essa também, pessoa que faria supostamente essa pergunta, também não reconheceu que Jesus morreu, mas ressuscitou. Além de ser duas coisas impossíveis, subir ao céu para trazer Cristo lá do alto, ou descer ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos, duas coisas impossíveis para o ser humano. E Paulo está tentando colocar as coisas, enquadrando essa questão de justiça por obras da lei como impossível. Daí, a gente quase que clamar aqui para os nossos irmãos da Igreja Adventista. A gente fica aqui com aquela vontade de fazer eles entenderem. Meus irmãos, parem de dar murro em ponta de faca, de tentar fazer aquilo que a Bíblia diz que é impossível ser feito por quem quer que seja. Seja você judeu, seja você gentil. É impossível ao ser humano fazer essas coisas aqui, subir aos céus, trazer do alto a Cristo, ou descer ao abismo, levantar Cristo dentre os mortos. Coisas impossíveis para qualquer ser humano fazer.
Paulo então está colocando essa coisa de justiça por obras da lei como impossível. Então pare de ficar tentando produzir justiça na sua vida, porque justiça é o que te garante o reino dos céus. Guardando lei, meu irmão, guardando o sábado. Para com isso, meu irmão. Você está incorrendo em maldição. Será que você não entendeu isso ainda? Aí é necessário a gente aqui ficar gritando, como se estivesse gritando para um muro, para uma parede, para um pedaço de pau. Quando é que essas pessoas vão entender isso? Aí ele continua no verso 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé está na sua boca. Olha onde ele diz que está a palavra da fé. Ó. Está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, na boca e no coração. É interessante isso aqui pelo seguinte. Todos nós que fomos agraciados por Deus com o dom da fé, porque fé é um dom. Isso é outra coisa que a Igreja Adventista nunca conseguiu entender. Fé é um dom, é um presente de Deus. Por que tem que ser um dom? Porque carne não produz fé. O ser humano, na carne, não produz fé. É impossível para ele produzir fé. Por isso que fé tem que ser um dom. E quando Deus nos agracia com o dom da fé, o que acontece? Ela se instala no nosso coração. Coração é uma metáfora para nosso intelecto, a nossa mente. Né? E ela está sempre perto de nós, no coração e na boca. Por que na boca? Porque a gente não consegue ficar calado. A gente não consegue ficar calado. No momento em que a fé se instala em nós, por obra do Espírito Santo de Deus, porque fé é um dom, a nossa boca, ela se abre, primeiro em louvor e gratidão a esse Deus, depois expressando as boas novas desse evangelho maravilhoso, que está perto de nós. Veja, está perto, não está longe, não está distante, não é algo complexo, como os irmãos da Igreja Adventista pensam. Afirmar que está salvo, que se está salvo é algo complexo. É algo complexo, é algo difícil. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha, a palavra da fé está perto de você, na sua boca e no seu coração. Pertinho. Você não precisa fazer um esforço hercúleo para poder cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. Em síntese, o que é que Deus está exigindo de você? Que você creia no seu Filho, que você creia na justiça que o seu Filho conquistou por você, para você. Verso 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso aqui para a Igreja Adventista é algo complexo. Quando para nós, crentes na palavra, isso aqui é algo maravilhoso. Olha, você quer algo mais simples do que isso? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor. É simples, mas para a carne é impossível fazer isso aqui. Com a boca confessar a Jesus como Senhor. Isso aqui é simples, mas para a carne é impossível. Paulo começa aqui do efeito para a causa. Qual é o efeito da fé introduzida em nosso coração? É o confessar Jesus como Senhor. O judeu, em sua grande maioria, o povo israelita, não confessou Jesus como Senhor. Vocês viram como a coisa para a carne é difícil, né? Como a coisa é difícil para a carne, né? Confessar Jesus como Senhor. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você está vendo alguma complexidade nisso aqui?
Está vendo alguma complexidade nisso? Veja, deixa eu abrir um outro texto que está aqui, em 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 3, que diz assim: Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode, olha, Paulo está falando de uma impossibilidade aqui. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, esse confessar Jesus como Senhor, ao qual Paulo se refere aqui em Romanos 10, é algo que é produzido por quem? Pela carne? Pela sua carne? Não, pelo Espírito Santo em você. Pelo Espírito Santo. Então, confessar que Jesus é Senhor não é obra sua, é obra do Espírito em você. É obra do Espírito em você. E até isso a gente tem que estar explicando aqui para adventistas e arminianos de um modo geral. Porque para eles carne é poderosa, pode tudo. Pode escolher Deus, pode não escolher Deus. Não escolher é um poder que a carne tem, mas escolher Deus não tem, a carne não tem esse poder. Até para confessar Jesus como Senhor é necessária a operação do Espírito Santo em nós. Porque senão você jamais vai confessar Jesus como Senhor. Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer, como é que você crê? É você que crê. É você que crê. Deus não crê por você. Mas para você crer, Deus teve que fazer o que com você? Como Paulo vai dizer aqui na frente, Romanos 10, 17. A palavra da fé teve que vir. A fé teve que vir. Através da palavra de Cristo. Teve que vir. Ela não sai de você para Deus. A fé vem, ela não vai. O que vai é o seu crer. É aqui, ó. Para você crer, Deus tem que operar fé em você. E como é que ele faz isso? Através da obra do Espírito Santo, meu irmão. Para o arminiano, crer é uma coisa da carne. Não, crer é nós que decidimos, nós que escolhemos, nós que aceitamos, nós que dizemos sim ou não. É nós que chancelamos a operação do Espírito em nós ou não. Coitados, nunca entenderam a operação do Espírito Santo. Nunca entenderam. Nunca entenderam o Evangelho. Então, Paulo está deixando as coisas nesses termos. Boca e coração. Aí no verso 10 ele muda, né? Ele inverte. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Agora ele fala da causa para o efeito. Com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. Veja, se crê para a justiça. Paulo não está falando com a guarda do sábado, eu guardo a lei para a justiça. Eu guardo o sábado para a justiça. Eu guardo o sábado para ser selado. Ou faço qualquer outra obra, né, da lei com esse pensamento de produzir justiça diante de Deus. Abrindo um parênteses aqui. Justiça é aquilo que te concede o direito de entrar no reino da glória. É aquilo que te faz filho de Deus, adotado na família de Deus. É aquilo que livra você da condenação. A justiça de Deus é tudo isso. Você não entende, né? Que você não tem condição de produzir isso. Porque se você tivesse condição de produzir isso, Cristo teria morrido em vão. É o que vai dizer Paulo aos crentes da Galácia. Se você tivesse condições de produzir justiça por você mesmo, Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz por você, irmão adventista. Você nunca entendeu isso, irmão. Aí você fica jogando pedra na gente aqui, nós que estamos mostrando a palavra de Deus para você. Clara e categoricamente. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Crer, confessar. Todo aquele que crê vai necessariamente confessar Jesus como Senhor. Jesus como Senhor. Tá? Não tem essa história aqui de, vocês estão dizendo aí que é só crer, que basta crer. Então fica muito fácil eu crer em Jesus, mas aí depois eu saio por aí fazendo o que eu quero. Meu Deus do céu. Para de ficar tentando enganar as pessoas que querem conhecer o evangelho de verdade, irmão ou irmã, que diz isso.
Não, se eu falar que eu estou salvo, a minha vida pode relaxar, as pessoas podem pensar que agora a gente pode fazer tudo que a gente quer, porque a gente está salvo mesmo. Ou onde é que você ouviu isso da boca de um calvinista, de um reformado? Onde é que você viu isso aqui na Bíblia? Para de querer atribuir ao outro uma culpa que o outro não tem, a culpa é sua. A falta de sabedoria é sua, a falta de entendimento é seu, é sua responsabilidade. Para de ficar tentando atribuir ao outro uma culpa que o outro não tem. Para de ficar tentando colocar um fardo sobre as costas dos outros que nem você, nem a sua ascendência conseguiu carregar. Especialmente se você for judeu. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, não será confundido. Todo aquele que nele crê não será envergonhado, não será confundido. Nele quem, cara pálida? Nele crê. Nele é Jesus, é uma referência a Jesus. Se você crê em Jesus, pode ter certeza, você não será enganado, você não será confundido, você não ficará envergonhado. Essa é a nossa segurança. Nossa segurança não está em guarda de sábado, guarda de lei, em dom de profecia, em pertencer a uma suposta igreja verdadeira, igreja remanescente, igreja da profecia forjada. Não é nada, a nossa segurança não está em nada disso. A nossa segurança está em uma pessoa, quando a gente crê de verdade em uma pessoa. Semana passada eu estava conversando com um amigo que estava me jogando contra a parede e eu dizia justamente isso para ele, falando sobre o fato da fé, o fato de eu crer em Jesus não ser algo que partiu de mim mesmo, ou seja, Deus teve que me dar o dom da fé, para que aí sim eu pudesse crer em Jesus. Aí eu perguntei para ele, ele perguntou para mim, como é que a gente pode saber que a gente é eleito? Eu falei, você crê em Jesus? Ele falou, eu creio. Eu falei, então, somente duas pessoas sabem, só duas pessoas nesse mundo sabem se você crê verdadeiramente em Jesus ou não. Aí ele assentiu, né? Eu e Deus, exatamente, exatamente. Você e Deus. Somente Deus e você é que sabem se a sua fé em Jesus é verdadeira. E se a sua fé em Jesus é verdadeira, não importa onde você esteja, não importa quem você seja, não importa a igreja na qual onde você está, não importa. Você não será envergonhado, você não será confundido. E eu adiantaria, você não será deixado para trás. Pode ter certeza disso. Crer em Jesus é a nossa segurança maior. Verso 12. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha, não há mais essa distinção diante de Deus. Judeu, grego, ou seja, judeu e gentil. Não há. Acabou esse negócio. Acabou. Por que é bom a gente sempre estar reafirmando isso? Porque existe um movimento, eu acho que é de âmbito global, no sentido de algumas pessoas se identificarem agora, genética e consanguineamente, com o povo judeu, pensando que com isso vão adquirir algum tipo de privilégio, algum tipo de direito. Eu quero lá saber de ser judeu, meu irmão. Eu não sou judeu, eu sou gentil. E Deus me alcançou enquanto gentil. E para Deus agora não tem esse negócio. Judeu, gentil. O judeu é especial porque é povo de Deus. Gentil não tem tanta moral assim, não tem tanto privilégio assim. Eu quero pertencer a esse povo que tem privilégios especiais. Não estou falando que Deus não abençoou o povo judeu, não estou falando que Deus não abençoou o povo judeu, não estou falando que o povo judeu é um povo diferente. Mas veja, do ponto de vista étnico, social, político, econômico, é um povo diferente. Diante de Deus não há essa distinção, essa diferença mais. Não há mais isso. Paulo está deixando claro que diante de Deus não há essa distinção mais. Não há. Então esse negócio, eu guardo o sábado porque o sábado é o dia a ser guardado. E está lá no mandamento, guardar o sábado.
Eu não sou judeu, mas o sábado é para todo mundo. Meu querido irmão, já falei tanto sobre isso aqui, né? Tanto sobre isso. Não pense você que guardar uma lei ou um mandamento em especial vai produzir justiça. Paulo está deixando claro isso, entendeu? Paulo está falando justamente sobre isso aqui o tempo todo, especialmente aqui nesse trecho da palavra de Deus, né? Então, o povo de Israel é retratado aqui como um povo que não recebeu Cristo. Aqui nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo fala especificamente do povo israelita judaico. Paulo fala sobre esse povo, Paulo fala sobre a incredulidade desse povo, a resistência desse povo em receber Jesus como Senhor. Esse povo não recebeu Jesus como Senhor. No entanto, Deus vai fazer uma obra. Paulo deixa claro isso em Romanos 11. Não é por conta dos privilégios consanguíneos e genéticos que o povo tem que Deus vai fazer uma obra entre o povo judeu, não. Deus vai fazer uma obra entre o povo judeu porque é plano dele. Agora, do ponto de vista espiritual, não há mais essa distinção entre judeu e grego, entre judeu e gentio. Acabou isso. Acabou. O grande diferencial na vida do crente, da pessoa, é o crer em Jesus Cristo. Se você crer verdadeiramente em Jesus Cristo, você não será envergonhado, você não será confundido, você não será enganado, você não será deixado para trás. O reino da glória te pertence porque agora você é filho de Deus, portador da justiça dele. Quer algo melhor do que isso? Verso 13, encerrando. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem o adventista e outros arminianos com a mente desse tamanhozinho aqui, ó, de cérebro de feijão. Mas isso aqui, se fosse só isso, era fácil. Falei. Vocês não viram eu lendo o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 3? Pronunciar, confessar que Jesus é Senhor é obra do Espírito. Invocar o nome do Senhor significa o quê? Que Deus já está trabalhando com você. Significa que o Espírito Santo já te deu, já te ofereceu o dom da fé. O Espírito Santo já está operando em você o novo nascimento. E quando o Espírito Santo, por obra de Deus, opera em você, por iniciativa de Deus, opera em você o novo nascimento, você invoca o quê? O nome do Senhor para ser salvo. Então, invocar o nome do Senhor é o efeito de uma operação milagrosa e poderosa do Espírito Santo em você. Só invoca verdadeiramente o nome do Senhor quem é objeto da obra do Espírito Santo. Por isso, não confunda a mente das pessoas que querem entender a palavra. Não, mas olha, não é só isso aqui não, isso aqui é só o início. Não é só invocar o nome de Deus que já está salvo, não é só isso aqui não. Como eu já ouvi um pastor metido a sabichão da Igreja Adventista, apresentador lá da Rede Novo Tempo, falando. Não é só isso. Não é só isso aqui. Não é só crer somente, não. Tem que fazer a sua parte. Tem que dar a sua contrapartida. Né? Tem que agir sinergisticamente para produzir justiça, porque senão você não será salvo. E eu também não posso falar que eu já estou salvo, não. Porque é muito complexo afirmar isso. É muito complexo. Se eu falar isso, a minha vida pode degringolar. Eu posso relaxar. A palavra de Deus está dizendo, olha, a palavra da fé está pertinho de você. Está no seu coração e no confessar da sua boca. A palavra da fé está perto. Não fica tentando saber, olha, quem é que vai subir ao céu para fazer Cristo descer, ou quem vai até o abismo fazer Cristo levantar dos mortos. Isso é impossível. Com coisas impossíveis, você não deve se preocupar, porque não, são coisas impossíveis. Como é que você vai ficar preocupado com aquilo que te é impossível? E Jesus já deixou bem claro uma coisa. Lá em Mateus 19, ele diz, quando perguntado pelos discípulos, Senhor,
Se for assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Uma perguntona, né? A pergunta das perguntas. Quem pode ser salvo? Jesus diz: para os homens isto é impossível. Você nunca prestou atenção nisso, meu irmão? Para os homens isto é impossível. Não se preocupe com coisas impossíveis. Se você tem fé verdadeira em Jesus Cristo, saiba que você é um eleito, um escolhido de Deus. E só Deus e você sabem se a fé que você possui em Jesus é verdadeira ou não. Eu estou falando isso porque eu sei que dentro, não é só da igreja adventista, não. Dentro das igrejas, dentro das denominações, tem muito lobo em pele de ovelha, tem muito joio. É por isso que eu estou falando isso. Só você e Deus sabem se a sua fé em Jesus é verdadeira ou não. E se a sua fé em Jesus é verdadeira, descanse nesse Deus maravilhoso, porque você já invocou o nome do Senhor. E se você invocou o nome do Senhor por obra do Espírito Santo, você já está salvo. Você já está salvo. Você está salvo por conta da justiça desse Deus maravilhoso que te ofereceu como presente, como dom. Justiça não é algo que você pode produzir diante de Deus. Pare de tentar produzir justiça diante de Deus através da sua performance em obedecer a lei. Porque enquanto você estiver tentando fazer isso, inclusive guardando o sábado, olha, você está correndo um sério risco. Eu estou falando porque eu não sei. Eu não conheço você e não sei se a sua fé é verdadeira ou não. Só Deus e você sabem. Mas enquanto você estiver tentando produzir justiça diante de Deus, observando lei, inclusive guarda do sábado, você está numa situação complicada. Você está numa situação difícil. Você está trazendo para você maldição. Porque você é impotente para guardar todos os pontos da lei. Impotente. E se você diz que é potente, que tem poder, como eu vi um irmãozinho na beira da piscina sem camisa, muitos anos atrás, falando aqui no YouTube, é muito fácil guardar os mandamentos, e foi citando um por um, tá vendo? Eu guardo, eu guardo, eu guardo, eu guardo, eu guardo. Cita os 10 mandamentos, se esquecendo que tem mais 600 e tantos mandamentos pela frente, né? 603. É fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil. Vai pensando assim para você ver onde é que você vai parar. Vai. Vai pensando. Você estará atraindo maldição sobre si. Vou encerrando esse vídeo, rogando as bênçãos de Deus sobre você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome de Jesus. Amém.